Muita Vocês luz. sejam todos bem-vindos. Vocês me perdoem a tosse, que eu tô tossindo igual um caipora velho. E eu vou falar para vocês que Marcos e eu estamos um nojo hoje. Nós acabamos de fazer uma mentoria com um aluno nosso, o Jorge, de Buenos Aires. E a gente está muito, muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Foi muito legal. Tá? Eu falo que a internet nos proporciona essas pequenas felicidades e encontros. Muito, muito legal. Ele é aluno do nosso curso, tá? E ele comprou nos primeiros momentos e ganhou a mentoria. E hoje a gente estava em mentoria com ele. Foi muito, muito legal. Bacana mesmo, viu? Você vê que dá para. O corpo humano, ele é corpo humano aqui na Argentina, Na verdade, tudo pode. Tudo pode. aqui na Argentina, no Paraguai, tudo quanto é lugar. Debaixo da pele é tudo igual. Exatamente. É todo mundo igual e todo mundo diferente. Então, olha só, o tema de hoje é um negócio muito, muito, muito interessante. Dor crônica. E era como eu falava nos stories hoje, mais Quem cedo. sabe tratar a dor crônica aí? Conta para nós. Quem trata? Quem tem bons resultados com dor crônica, dá um joinha aqui. E era exatamente o que eu dizia, né? Aquele estilo, aquele tipo de paciente que chega com a dor crônica, né? Aquele paciente que já passou por vários profissionais, por vários médicos, já tentou tudo, já tomou todas as medicações, já está tomando antidepressivo, pregabalina, todos os corticoides injetáveis e segue o jogo, né? Continua da mesma forma. Não muda nada, né? Não. Não muda porque não trata a causa do problema, né? Normalmente as dores crônicas, elas, assim como, boa noite, Camila. Assim como as tudo no corpo, tudo que é manifestação, tudo que é sintoma tem causa, todas as dores, exceto trauma, ela tem, porque a dor do trauma é do trauma, entendeu? O cara torceu um pé. E aí ela tem. As outras dores têm causa e é sobre isso que iremos falar nesta live. Né? Para quem não nos conhece, somos irmãos. Não somos casados. Boa noite, Jair. Não somos casados, Nossos somos alunos irmãos. estão aí, ó. Liliane, Jair. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Desde que eu nasci, nós somos, né? Somos fisioterapeutas, terapeutas manuais avançados, criadores do método TMA e que tem os pilares, né? Que é a alta hierarquia, o corpo sempre vai proteger essa alta hierarquia, as fáscias como testemunha, e a alimentação como causa de tudo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, é Oi, Lili. Thaís. Oi, Thaís. Oi, Suzy. Oi, o Everton. Todo mundo. Não são casados um com o outro. Ah, que isso, a Sônia sabe, a Sônia Sim, conhece a Michele. Ai, ai. é porque assim, Maravilha. olha para esse branquelo aí, vou contar. Quando ele era. Eu sou mais morena, o Mário também. Aí nasce a rapa do tacho branco, né? E aí eu e o Mário, meu outro irmão, a gente chamava ele de pão branco. Aí por isso que o povo fica achando que a gente pode até ser casado, né? Porque... Oi, Olha, tá vendo? Flávio, Malcolm. Marquinhos é casado com uma gata linda e tem uma ruma de menino. Tem cinco. Então, Cinco, olha cinco. só, deixa eu falar aqui. Eu até procurei aqui, porque para a gente falar de dor crônica, a definição de dor crônica é a seguinte: uma dor persistente
pelo menos 3 meses. Outros critérios apontam um mínimo de 6 meses de dor para considerá-la crônica. Descreve como uma dor que se estende para além do período esperado da cura, né? E é muito difícil precisarmos exatamente o ponto que uma dor aguda se transforma em dor crônica, né? Aí eles classificam o tipo em tipos e tal, mas o que é fato é que é uma dor que não responde a nada, não responde a medicação, não responde a tratamento normal, fisioterapia tradicional, né, que a gente faz normalmente. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque dor crônica tem causa. É isso que eu quero perguntar, Marcos, não fala não. A gente não falou em momento algum. A gente só colocou dor crônica. O que tratar? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a responder? Eu tinha perguntado lá qual a alta hierarquia da dor crônica. Alguém se arrisca aí a nos dizer? O que vocês acham? Qual vocês acham que é a alta hierarquia para dor crônica? Vamos lá que eu quero saber. Ih, cri, 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 cri. Intoxicação. A alta hierarquia, mano. O que que você Intoxicação, trataria? intoxicação é com certeza. Com certeza. A Isso. intoxicação é com certeza. Mas eu quero saber onde você trataria. Fígado. Fígado. Flavinha, aluninha de ouro, olha lá. Intestino. Não, para de chutar, Flávio, você tinha acertado. Fígado. Então, olha só. Eu vou começar aqui, depois a Paula continua. Então, vamos pensar. Pensa na fáscia, né? Quando a gente olha todo o nosso corpo, todos os tecidos precisam se mover, precisam deslizar. E eles deslizam a partir de quem? Da fáscia. Então, todo nervo é recoberto por fáscia. Todo vaso é recoberto por fáscia, né? E nós temos fáscia da ponta da cabeça até a ponta do dedão do pé. A fáscia perde movimento, densifica quando o meio está ácido. Quando o meio está ácido, a fáscia para de permitir que os tecidos deslizem. Quando você piora o deslizamento dos tecidos, a própria fáscia tem muitos receptores de estiramento, de dor, a fáscia tem. Então, quando você tem um tecido menos móvel, naturalmente você vai ter mais estímulo de receptores e por isso por si só já é motivo de causar dor difusa. Mas nós sabemos que o retorno venoso depende do movimento. Quando você tem menos movimento de maneira generalizada, você vai ter menos retorno venoso. Quando eu falo menos, vocês não pensem que o sangue vai ficar estagnado, não, não é isso. A retirada das toxinas ela vai ser mais lenta. E toxina faz com que o meio fique ácido. Toxina dói. É por isso que a pessoa fala assim, ó, dói aqui, dói o cotovelo, dói os ombros, dói as pernas, dói. Por quê? Porque o retorno venoso do corpo, a retirada das toxinas não está boa. E isso começa a causar sintomas generalizados, né? No corpo. Não é isso, dona Paula? Exatamente. E o que acontece é que você tem um órgão que é um troço absurdo, a quantidade de energia. Quando se diz que o fígado é um órgão energético, é porque é um trator trabalhando dia e noite, fazendo produção de colesterol, produção de vitamina,
reconhecendo bactérias e vírus. O fígado reconhece em 0,003 segundos um agente invasor. Você tem noção disso? Que hora que entra ele fala assim, tá errado? O fígado participa do processo de metilação. O que é a metilação? Sua imunidade, a reparação dos seus tecidos, a reparação dos seus genes. Então, tudo, os tecidos se reparam, você tem desaminação dos aminoácidos, tudo acontece. Processo de glicogênese, né? Quando A o própria corpo, energia. a energia do corpo é o intestino, quando a glicose baixa, o intestino libera glicose, e quando você tem acúmulo, ele acumula sob forma de glicogênio. Então, o fígado ele é um órgão extremamente energético, né? Na medicina chinesa já se dizia isso, mas não é energia, energia. Não, é porque a produção energética do corpo, por exemplo, a metabolização de lipídios, de proteínas, tudo passa pelo fígado, né? E quando você tem um fígado que não tá bom, qualquer outro sintoma associado, muito associado às dores crônicas, baixa de vitalidade. O paciente fica, sabe assim, meio deprimido, o paciente fala assim, não, vamos fazer academia, vou nada, chega em casa cansado e tal. Por quê? Porque esse fígado está em sobrecarga. Esse fígado está sofrendo, né? E o que hoje pode fazer esse fígado sofrer? Hoje nós temos algumas coisas assim, Covid afeta demais o fígado, dengue, chikungunya, a alimentação, a gente sabe que o açúcar faz muito mal para o fígado, o álcool faz muito mal para o fígado, o excesso de gordura saturada, a gordura da picanha faz muito mal para o fígado. Em que sentido? Depois eu explico um pouco disso, porque vai gastar um tempo. Mas assim, O excesso de cafeína, os hormônios sintéticos, anticoncepcional anticoncepcional, oral, tá? Os anabolizantes, tudo que é sintético, tudo que é químico. Então, tudo que é químico paracetamol. entra. Alguém ainda Toda, toma paracetamol aqui? todas as medicações que você toma, uma simples dipirona, ela tem que ser metabolizada pelo seu fígado. Aí você percebe por que que esse paciente chega no seu consultório tomando todas as medicações e nada faz efeito, e ainda por cima ele sobrecarrega ainda mais esse fígado, que já não está conseguindo trabalhar. Aí você coloca mais remédio, ele em vez de reparar um tecido, ele vai metabolizar o remédio que o paciente está tomando. Então não melhora mesmo não, tá? Então é E eu, importante a gente entender também por que que o paciente chega tomando tudo e não melhora. Vocês têm que pensar que 70 a 80% do sangue chega nesse fígado para ser filtrado, né? Ele é que tem que filtrar, retirar a toxina, matar agente invasor, resolver tudo e botar na grande circulação. Como? na verdade, o que que acontece? Quando você tem isso tudo que a Paula está falando, por que que essas coisas que nós falamos, Covid, dengue, açúcar, medicação, o que que isso faz? Você tem, você altera a estrutura básica do fígado. Você começa a lesar hepatócito, né? E quando você lesa o hepatócito, você perde capacidade de filtragem. Você aumenta a pressão dentro do fígado. Só para vocês saberem como que é o sistema de... Depois de 20 anos... Ah, tá lá, a Zelândia falando da dor crônica lá que você atendeu ela. Então, olha só. O corpo, ele funciona muito com o sistema de pressão. Então, olha só. A pressão dentro do fígado, essa paracetamol arrebenta o fígado. É Então, hepatotóxico o é paracetamol. patotóxico. Então, olha o que acontece. A pressão dentro do fígado é zero. É zero. Não tem pressão.
A pressão na veia porta, que é a entrada do fígado, é de 7 a 9 milímetros de mercúrio. Então, o sangue sempre vai, o líquido sempre vai de maior pressão para menor pressão. É assim que funciona a negócio dos líquidos, né? E no abdômen a pressão ainda é maior. A pressão é na casa de 10, 15, na região do intestino. O que acontece com esse fígado? Essas fenestras do fígado, o sangue flui naturalmente, lentamente, para ser o quê? Para ser filtrado. Ali o corpo vai, o fígado vai falar, ó, porque tudo que é absorvido no intestino vem para o fígado. Por quê? Porque se passar uma bactéria lá no intestino e essa bactéria não passar pelo fígado, você pode, por exemplo, gerar uma infecção generalizada. Por quê? Porque a bactéria vai estar num lugar que ela não é reconhecida, você vai causar problema para esse corpo. Então, essa pressão zero faz com que o sangue flua lentamente pelas fenestras, seja filtrado, as toxinas são retiradas e são enviadas para o sistema linfático, que é onde estão quem? Os linfócitos. E Para pela, quê? e pela bile também. Isso, é. Aí vai sair, vai entrar, vai. Para quê? Para o corpo olhar e falar: ó, essa bactéria aqui, vamos criar uma resistência para ela e tal. Pelo espaço de Disse, ali, é onde tem a linfa. Aí depois, as toxinas que são retiradas do sangue, por exemplo, o sangue filtrou, vamos tirar o hormônio, vai para tal lugar. Tira a glicose, vai para tal lugar. Tira isso, lipídio e tal, não sei o quê. O que sobra vira bile, né? Qual que é o grande problema? Tudo isso que nós falamos aqui, dengue, a alimentação, aí tudo aquilo que nós falamos, gera uma inflamação no fígado. E essa inflamação gera morte de hepatócito e isso gera aumento de pressão dentro do fígado. E o sangue começa a não passar com a mesma qualidade para ser filtrado no fígado. Só que tem um detalhe importante. O fígado é responsável por enviar ao coração 27% do débito cardíaco. 27% do sangue que circula, vamos pensar que nós temos aí 6 litros de sangue, é mais ou menos 1,5 litro, quase 1,8 litro ml, passa pelo fígado e enviar para o coração a partir da veia cava. Se esse sangue começa a não chegar, o que o corpo faz? Fala, opa, nós vamos ter problema aqui. Só que o fígado tem um mecanismo reverso. Quando o sangue começa a refluir pelo sistema porta-hepático, ele não está passando. Aí ele fala, meu Deus, eu não posso acumular aqui. O que eu faço? Eu estou refluindo. Tem umas conexões, chama conexões porto-cava do Ou sistema. Ou portosistêmica, que é uma conexão do sistema porta-hepático direto com a veia cava sem passar pelo fígado. Só que qual que é o problema disso? Esse sangue que não passa pelo fígado, ele não foi filtrado. Então ele está cheio de toxina. Aí o sangue cai direto na grande circulação sem passar pelo fígado. Aí você começa a distribuir no corpo sangue mais intoxicado, mais ácido. Acidez no corpo gera perda de movimento das fáscias, perda de movimento das fáscias gera dor difusa. Simples como 2 e 2 são 4. Nem, nem precisamos vos falar que isso são os parâmetros menores, porque isso, numa patologia, geraria uma ascite. Vocês entendem? Que isso é um processo pequeno, É? Não, esse né? paciente o cirrótico não chega na gente, não. Né? Isso que a gente quer que vocês entendam. A nossa hipótese teórica, e a gente sempre se perguntava como é que tudo passa pelo fígado, é filtrado. Não tinha jeito desse sangue ser ácido. Mas quando a gente olha para a anatomia, para as anastomoses portocavas, fica muito claro, tá? Essa questão de como que isso se espalha, esse excesso de toxina,
E esse paciente chega do jeito que ele chega no consultório, com dor crônica e toda essa cadeia Agora, de deixa eu contar um negócio para sintomas. vocês aqui. Hoje em dia tem muito, não é barulho, tem se levantando, né? Como é que eu vou falar? Não é uma onda, as pessoas estão falando muito sobre a alimentação. E muita gente fala assim: ah, isso é moda. O glúten agora é o ovo de 30 anos atrás. Vocês vão ver. Eu vejo muita gente falando isso. Ah, o leite, né? Isso não. O que que acontece? Esses alimentos geram disfunção no intestino, tá? Geram disfunção no intestino. Quando você tem disfunção no intestino, o que que acontece? Imagina que o intestino é uma barreira e essa barreira rompeu por causa da alimentação. Quando a barreira rompeu, você destruiu a barreira. E tem morte celular. Quando ocorrem essas mortes celulares, o nosso corpo ele tem sensor para tudo quanto é lado. Entende? A hora que começa a morrer célula, as células vizinhas começam a avisar, fala, ei, presta atenção, tá morrendo aqui do meu lado, ó. Você tá vendo que tá morrendo aqui do meu lado e tal, e começa a avisar. São, são os receptores de reconhecimento padrão, é para bactéria e tudo, mas esses são sinais de perigo, chama DAMPs. Uhum. Quando a célula morre, como uma última mensagem dela, assim, ela fala: eu vou tentar salvar esse corpo. Ele libera um sinal chamado dump. E aí, olha só que interessante. Esse dump faz com que o corpo libere um complexo proteico chamado inflamação. Esse inflamação ele desencadeia uma reação inflamatória de altíssima escala. Tipo assim, como que eu resolvo uma lesão? Eu mando uma inflamação potente nela. Só que ao mesmo tempo que ele resolve lá, esse inflamassoma mata hepatócito. Então, a lesão no intestino gera lesão no fígado. Mas não é só no intestino. Vocês sabem por quê? Um paciente, por exemplo, com uma infecção crônica, ele vai gerar insuficiência hepática. É o que acontece, por exemplo, nos choques sépticos que acontece nas UTIs, que o paciente com infecção generalizada afeta a função hepática. Por quê? Porque o fígado começa a inflamar por causa desses tecidos. Então, uma das causas de morte de infecção generalizada é falência hepática. Entenderam isso? Então, nós não podemos negligenciar a questão da alimentação, não é modismo. Não é modismo, né? E aí, eu vou falar uns sintomas aqui. Quem atende paciente crônico, Uhum. vê se não faz sentido. A grande maioria dos pacientes crônicos tomam antidepressivo, não é verdade? A Verdade ou grande mito? maioria. Como, Hã? como, como diz aquelas brincadeiras, verdade ou mito? Responda. Verdade. A É, maioria dos pacientes com dor crônica tomam antidepressivos. Quase todos, hein? quase Difícil. todos. Não? Dificilmente fala assim. Tomam, né? Mas tomam. Por quê? Quase todos. Verdade, né, Múltiplos. Thaís? Por quê? Porque quando a pessoa chega, se tem uma alergia leve a algum alimento, deve evitá-lo ou comer com moderação. Eu e Paula, a gente sempre acha que num primeiro momento você zera e depois você come sem ser rotina. O Com grande moderação. problema da alimentação é a rotina, né? Então, todo mundo mais ou menos concorda que o paciente que tem dor crônica, né, Paula, toma, você sabe por que que toma? Porque quando ele chega no médico, ele vai chegar assim, ó, tipo, Apático. apático, cansado de ter dor. Ele não dorme bem, aí ele não descansa, os tecidos não reparam, aí ele tem mais dor, ele tem baixa vitalidade. O que que o médico faz? Dá o antidepressivo. Não, Não.
interessantes que o Marcos está falando. Um dos sintomas de quem está com o fígado sobrecarregado é hipersensibilidade. Hipersensibilidade, a pele, tudo Deixa fica eu dar um vermelho. abraço aqui ao meu amigo Anderson, lá da UTI, torcedor do Bayern de Munique. Vai. O paciente tem hipersensibilidade. Aí um mosquito pega, coça. Aquelas alergias, dá aquele vergão. É um paciente que onde ele bate fica roxo. É um paciente que tem uma irritabilidade, uma oscilação de humor, que é um troço maluco. Chega no psiquiatra, o cara vai falar, bom, transtorno bipolar, tá depressivo, tá em crise de ansiedade. E isso tudo é característica de um fígado que está sobrecarregado. De um fígado e de um intestino. Por quê? Algumas coisas. Pensando que o fígado ele é uma resposta da disfunção no intestino, né? Ele é uma consequência, a não ser que seja outra via. Esse intestino não está produzindo hormônio, ele não está produzindo neurotransmissores, então você não tem a conexão, os neurotransmissores que fazem o corpo absorver a serotonina. Você tem baixa na produção de serotonina, de dopamina. Você não vai ter boa produção de melatonina. Não sei se vocês sabem, existe 400 vezes mais melatonina sendo produzida no intestino do que na glândula pineal, né? E quem é que metaboliza a melatonina produzida? Meia chance? O fígado. Então, esse paciente não dorme, esse paciente não tem boa disposição, tem dor difusa, muito provavelmente o intestino não funciona, o fígado está horrível. Associado a isso, ele deve ter dor de cabeça também. É raro uma pessoa que tem dor crônica não ter dor de cabeça, ela vai ter dor de cabeça. Normalmente é um paciente que vai vir com sintomas bilaterais, síndrome do túnel Bilateralmente. do carpo bilateral, fascite Isso. plantar bilateral, ciatalgia bilateral, dói as duas pernas. Vocês vão observar, vocês vão observar. Quando falamos no intestino, existe alguma região no intestino mais importante? Bom, tem a raiz do mesentério e as alças intestinais. Normalmente tratamos as duas, né? Porque a raiz e as alças, quando você olha uma imagem de anatomia, a vascularização ali é impressionante. A quantidade de veias, a quantidade de sistema nervoso autônomo que você tem ali é absurda. Então, É. ali, quando você mobiliza uma região dessa, você tem uma potência muito grande de efeito sobre. E outra coisa, meus caros, o remédio que o paciente toma a longo prazo intoxica ainda mais. Então, você começar, eu falo que além do buraco ficar largo, ele fica fundo. Além de ficar fundo, ele fica largo. Né? Tipo assim, complicado. Como cuidar bem do fígado? Mudança alimentar. Mudança alimentar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Depois que eu comecei a estudar, principalmente estudar o fígado, eu parei de beber. Literalmente. Parei. Eu fiquei tão doida estudando e vendo as coisas. Eu tomei um amor tão grande pelo meu fígado que hoje em dia eu tomo assim uma taça de vinho a cada 2 meses, tá? Hoje eu olho assim, essa dor de cabeça tá grande o suficiente para eu tomar uma dipirona ou eu vou dar uma seguradinha? Eu vou esperar. Depois que eu peguei dengue, então, eu tô num amor nesse meu fígado, porque quando você estuda a quantidade de funções e a gente vai trabalhando e vai vendo como os pacientes ficam, olha, essas são as mudanças, né? Por exemplo, anticoncepcional oral. A Carol, minha amiga, falando que eu tô linda. Linda é ela. Por exemplo, as mulheres. Eu atendi uma menina essa semana, uma menina, né? Ela, 15 anos tomando anticoncepcional. Aliás, ela tem 30 anos. 15 anos tomando anticoncepcional oral. Cara, tem fígado que aguenta isso. Tem fígado que aguenta isso. Com fadiga, com cansaço, com dificuldade de concentração. Então, assim,
Tem umas coisas que a gente tem que realmente eleger. Açúcar. Poxa, açúcar é um negócio, Vou falar um negócio pra vocês que de açúcar eu entendo. né? Eu sou E qual- viciado em doce, né? Há 3 semanas atrás, eu cheguei no consultório na sexta-feira para atender. Eu não dava conta de atender, minha cabeça não raciocinava e tal. Tava comendo doce quase que diariamente há quase 2 meses. O que que eu fiz? Eu costumo dizer que eu trato doce depois eu te respondo aqui, Antônio, isso, porque isso é uma dúvida também, tá? Que eu falei, gente, aqui ou você é radical ou não é. Eu trato açúcar como um vício, igual cocaína. Eu nunca cheirei cocaína, mas é igual. Por quê? Porque o açúcar vai no cérebro no mesmo lugar que a cocaína. Então, o que você sente é necessidade de comer doce. Só que ao mesmo tempo que você para, quando dá uma semana, a vontade some. É inversa, é diretamente proporcional. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você come, você, quanto mais você come, você quer. Quanto menos você come, você não vai querer tanto. E eu vou falar um negócio para vocês, assim, é impressionante. Eu fico estudando para montar, eu fico viajando, né, caçando trem para estudar. Quando eu tô sem, a coisa faz assim, ó, como se a cabeça fluísse, eu consigo fazer atividade física melhor, eu consigo dormir melhor, tudo isso. Por- Porque afeta diretamente. O Antônio perguntou, o açúcar das frutas também prejudica o fígado? Olha só, a quantidade de açúcar da fruta, qual que é o açúcar da fruta? É frutose, né? E esse é o grande problema. O único órgão que metaboliza frutose é o fígado. O açúcar branco, esse sacarose que a gente compra lá, açúcar cristal refinado, ele é 50% frutose e 50% glicose. Então, quem vai processar esse 50% da frutose é o fígado. É por isso que ele entra em sobrecarga. As frutas, elas não têm muita frutose. Elas não têm. É tipo assim, 5%, 6%. O alimento mais doce que existe na face da Terra, que é o mel, tem 20% de frutose. Entendeu? E ninguém fica comendo mel o tempo todo. E a fruta tem a fibra, tem as vitaminas, tem uma A, série de coisas. a fruta, né? O A suco da fruta fruta. não, viu? Agora, o extrato da fruta, por exemplo, o suco de laranja, é ruim para o fígado. Por quê? Porque tem muita frutose. A Porque para frutose. você fazer um copo de laranja, de suco de laranja, você gasta aí umas 5 laranjas. E você não consegue sentar e comer 5 laranjas ao mesmo tempo, entende? Então a quantidade de açúcar no extrato é grande. Então, para cuidar do fígado, parem de beber suco. Também é tenso. Achei interessante ali a Suzy falando que a visão fica prejudicada com o açúcar. Se a gente começar a prestar atenção, vários sintomas que a gente apresenta quando você retira o alimento e depois reintroduz, você vai começar a identificar isso, né? Nos pacientes e na gente também, vai ficar muito claro. Então, dor crônica diretamente relacionada à alimentação, diretamente relacionada à medicação, né? E o fígado, tem que tratar o fígado, né? Deixa eu ver aqui. Sinto dores abdominais, às vezes no corpo todo. Seria dor crônica ou seria mais por dores emocionais devido? Tá. Sim, Deixa eu o falar, emocional. Vai lá. menopausa. A queda de estrogênio densifica as fáscias. Quanto menos estrógeno a mulher tem, mais densa, menos colágeno. Você começa a ter uma substituição. Você tem menos colágeno e mais fibrina. Então você tem uma fáscia mais densa. Esse é o primeiro ponto que acontece nas mulheres quando facilita as dores generalizadas em menopausa. Segundo, com a queda do estrogênio, a bile fica mais viscosa.
Se a bile fica mais viscosa, mais densa, eu elimino menos toxina. Meu fígado pode até estar trabalhando bem, vai eliminar com mais dificuldade. Outra coisa, o fígado é a nossa primeira linha emocional. Jean-Pierre fala que grandes emoções, um susto importante, vão ser metabolizados no fígado. A notícia da perda da mãe, da morte da mãe, cria uma sobrecarga emocional nesse fígado. Então, esse pacote completo te coloca nessa situação, tá? Tudo isso faz sentido e tem muita relação com o seu fígado. E sim, você pode ser considerada uma paciente com dor crônica. E o que que eu acho disso tudo? Que o primeiro passo que você tem que fazer é uma mudança alimentar radical. Tirar, olhar na sua dieta, o que que é a rotina? Qual que é a sua rotina alimentar? Ah, todo dia de manhã eu levanto e, e como uma tapioca. Vamos sair do glúten, leite e açúcar. Todo dia de manhã eu como uma tapioca. Tapioca. De manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Muito provavelmente você deve estar gerando algum tipo de intoxicação por causa desse alimento. Então, olha a rotina, anota. Eu gosto de pedir os pacientes para anotar. E aí você olha lá e vê qual que é o alimento que você está consumindo mais e tira ele um tempo. Você vai ver que vai melhorar. Óbvio, açúcar, o glúten, o álcool, medicação de uso contínuo, Cigarro. isso, cigarro, tudo isso pode te causar problema. Olha, Teve uma. olha que pergunta legal. Açúcar pode ter algo a ver com o processo inflamatório do disco vertebral? Sim, mas eu quero te contar que não é uma inflamação direta. Um fígado sobrecarregado piora o retorno venoso. Lembra que o Marcos falou das anastomoses portocava? Você tem duas que têm relação com a coluna lombar. Você tem uma anastomose portocava da veia esplênica. A veia esplênica drena tanto para a veia porta como para a veia renal esquerda na coluna lombar. As veias lombares que drenam os discos lombares à esquerda drenam para a veia renal esquerda, depois cava, esplênica, porta. Deu para entender? Perde a linha não. Do lado direito, as veias cólicas que drenam seco, cólon ascendente, drenam para a veia lombar para a veia cava. E a veia cólica direita drena para a mesentérica superior, veia porta. Se o meu fígado está sobrecarregado, eu começo a ter uma congestão venosa que vai chegar aos discos intervertebrais. O sistema venoso congesto pode criar compressões e afetar os discos e as raízes nervosas. Então, sim, um fígado pode criar problemas e afetar os discos intervertebrais. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Infecção urinária está ligada ao intestino? Pode estar sim. Por quê? A mesma disbiose intestinal. O que é o processo de disbiose? É quando as bactérias ruins se superpõem às bactérias boas, né? Nós temos um universo de bactérias e um equilíbrio entre a microbiota do corpo inteiro. Quando você tem um intestino que não funciona bem, você tem uma tendência a estar inflamado. Você tem uma disbiose intestinal. E, naturalmente, você vai ter um meio mais ácido. Em meio ácido, bactérias ruins sobrevivem mais do que bactérias boas. Então, esse aumento de acidez, esse processo de disbiose intestinal também pode gerar uma disbiose vaginal. E isso pode causar a questão das infecções urinárias, principalmente infecções urinárias de repetição. A candidíase está muito relacionada ao consumo excessivo de glúten, né? De farinhas e tudo. Já falam em relação a isso. Então, o paciente que tem infecções urinárias rotineiras, muito provavelmente tem um intestino envolvido e precisa de agir com mudança alimentar. E aí,
Eu digo mais, as alças intestinais cobrem a bexiga, estão em cima da bexiga. Se é um intestino congesto, com perda de movimento, a bexiga perde a capacidade de encher-se completamente, esvaziar-se completamente. Se ela não esvazia com eficiência, você tem urina residual, infecção urinária. Sim. E outra, sim, Em excesso, café, café, chimarrão, em excesso, tudo sim. em excesso. E se é rotina. E chimarrão é uma coisa que o hábito é rotineiro, né? De manhã, de tarde, então. Em excesso, sim, com certeza. Eu já atendi uma paciente que o problema dela era chimarrão. Pedi para tirar, ela é gaúcha, ela falou, meu Deus, o que que eu faço? Eu falei, consome menos, né? Mas tem que tirar. Beleza? Eu Só vou. terminar o raciocínio da infecção urinária, qual que é o problema? Que como que você trata infecção urinária normalmente? Com antibiótico. Aí o antibiótico mata tudo. Aí ferra tudo, entendeu? Então prejudica ainda mais. Então, nós temos que sempre buscar a causa dos problemas. Certo? Algo mais? Alguma dúvida? Eu quero ensinar uma coisa para vocês que estão na live. Vou ver se dá para fazer aqui. Todo mundo que está aí vai pegar aqui, ó, apêndice tifoide do lado esquerdo, tá? A mão esquerda. E bem do lado do apêndice tifoide, vocês vão conseguir palpar um pulso. Esse é o pulso da artéria gástrica, tá? Exatamente na mesma distância do lado direito, você vai conseguir palpar o pulso da artéria hepática. Quero todo mundo tentando fazer isso. Vamos lá? Lembre que a imagem está invertida, tá? Ajuda aí. Então, É, aqui, é do lado lado direito, direito, ó. esquerdo. Tô palpando o lado esquerdo para achar a artéria gástrica esquerda, o pulso dela. Se eu achei exatamente na mesma altura, direita, fígado está aqui. Eu vou palpar a artéria gástrica, hepática. Então, o que vocês vão fazer? Coloque, reforça o contato e vocês vão deixar o corpo cair em cima da mão de vocês e vão buscar uma tensão. Profundiza, vocês vão para posterior e vão buscar uma tensão. E em vocês vão tentar trabalhar um pouquinho, do jeito que vocês quiserem. Ou em círculo, ou movimentando, buscando onde tem mais restrição. A hepática não tá boa, não, Thaís? Mobilizem um pouquinho, tirem a mão e palpem de novo e vejam se o pulso aumentou. O meu aumentou na hora. Quero vocês tentando fazer isso. Vamos lá. Ó, ao lado do tifoide à direita, buscou o pulso da hepática, faz uma alavanca com o seu corpo e trabalha um pouquinho essa região aí. Mobiliza seu dedo para cima, para baixo, horário e anti-horário. Mobiliza um pouco, libera e retesta. Aumenta. E aí o que que acontece? Quem é que anda junto? Achei foi nada nessa loja. Quem é que anda junto? Artéria hepática, veia porta, ducto colédoco. Vocês, ó, pulso é um trem bom de sentir, tá? Vamos melhorar os dedinhos que vocês vão conseguir. Então, acompanhando o pulso da artéria hepática, eu sei que eu estou trabalhando a região da veia porta. Meu amigo, se você melhorar a mobilidade da região da veia porta, você já ganhou o dia, tá? Então, comecem a fazer em vocês, buscando esse pulso, diminuindo essa tensão, depois vocês comecem a treinar nos pacientes. Aumenta. E se aumentou o pulso na hepática, quer dizer o quê? Que você conseguiu melhorar a região. Melhorou essa região, a gente trabalha o fígado, tá? Certo? É isso. Paciente com dor crônica não é bicho de sete cabeças,
nem de 10, nem de 12. Quando você entende o raciocínio, fica fácil. Mudança alimentar, tratar o fígado, né? Diminuir. Mudança alimentar, não, mudança de hábitos, A minha né? melhorou, hein, povo? Meu pulso melhorou aqui. Está muito ruim por causa da dengue. Aí Meu, piorou tudo. meu fígado lascou. Beleza? Mais É alguma isso. pergunta, pessoal? Mais alguma? Mais alguma? Busque sempre a auto-hierarquia. O corpo sempre protege o que é mais vital. Ó, Dormiu. A live vai ficar salva. A pergunta que não quer calar, não sei. Não sou eu que coordeno o Instagram, não. É a Paula e a Beth. Eu só não ela mando vai nada. lá para a rede vizinha, que eu não posso falar o nome, senão perco o alcance, tá? Ela não vai ficar aqui. Ela vai ficar no vizinho. Na... Manuel, tem uma lista de espera lá na bio, lá no link, Todo tá? mundo que não nos conhece, está interessado, existe uma lista, tá? Ó, tá aí, ó, nos comentários. Tem uma lista, tá? De espera na bio. Entra, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp. A gente avisa. Tá uma luta aqui esse Instagram, vocês não têm noção. Isso, ali vocês vão Ah, receber já tá no grupo. não, tá? Primeira mão chega tudo. Beleza? É Aí, se isso. vocês clicarem lá na live que vai estar salva lá no YouTube, encaminhem, compartilhem. Eu escutei um negócio tão engraçado hoje. Mandem para as tias do Zap, para isso que as tias do Zap existem, para compartilhar os conteúdos. Então, ponham no grupo do Zap, encaminhem para algum colega, alguém que vocês acham que precisa ouvir isso, ou até os seus pacientes, né? É importante a gente ter argumento para conversar com os pacientes. Se você sabe explicar, o paciente fica seguro, entende o que é que você está fazendo, o que é que você está falando, e vai ter uma adesão ao tratamento. Show. De bola. Beleza? Já sabe o que será a próxima live? Nem Ó, sei. seguinte, né, Fê? Pode mostrar. Eu vou abrir uma caixinha, não sei se agora ou amanhã, e vocês vão sugerir o tema da próxima live, beleza? Vocês vão escolher. Tá bom? Ótimo. Muito bom. Obrigada a nós, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Não comam açúcar, cuidem dos vossos fígados. Não bebam. Eles merecem, não desperdice. Só uma coisa muito legal, assim, que vale a pena. Tá bom? Fígado regenera, mas não é para sempre, não. É o que eu costumo dizer. Fígado não é rabo de lagartixa, que corta e cresce outro. Tá bom? Tá bom? Deus abençoe. Tratamento da lombar, beleza. Vão mandando para mim que nós vamos resolver. O que vai ser a live, a próxima live? Certo? Tá bom? Com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau.